tanta coisa boa, bonita. Nós agora vamos ouvir o melhor da noite, que é a palavra de Deus. Amém. Quero convidar o pastor Dio, que vai ministrar a palavra. Pode tomar posse aqui na frente. Ele está pastoreando a igreja em Xique-Xique e é companheiro nosso de antigamente, né, Davi? Nós louvamos a Deus por vê-lo agora como pastor, ministrando e cuidando do rebanho. Glória a Deus. E a graça e a paz de Jesus continue reinando nos nossos corações, amém? Amém. Quando eu recebi o convite do irmão Nardel, de pronto eu me alegrei e disse: estarei lá pela graça do Senhor. E chegando aqui, vendo o irmão Claudir, e na frente não existia, ele sorriu para mim, eu também sorri para ele. E assim, uma sensação muito gostosa. E algumas irmãs ali de Hidrolândia também que eu reconheci. Faz muito tempo, eu sou filho da igreja presbiteriana de Roçadinho, ali em Central. E desde pequeno, nós estávamos juntos ali em Hidrolândia, evangelizando, falando da palavra do Senhor, cantando. Ali eu participava da área de música, continuo também participando da área de música. Hoje eu sirvo ao Senhor Jesus ali na igreja presbiteriana de Xique-Xique. Faz 2 anos que estou ali, e Deus tem me usado como instrumento dele para abençoar pessoas. E eu vejo que Deus continua abençoando os meus irmãos ali em Hidrolândia e o nosso irmão Nardelli aqui. Que Deus esteja abençoando ricamente essa igreja. Está de parabéns. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Mesmo sentados, como os irmãos estão, e em reverência à palavra do Senhor, ouçamos atentamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos nesse momento em nome de Jesus. Deus amado, nosso Pai, diante da Tua presença nos colocamos nessa noite, meu Deus, com o intuito de louvar e agradecer o Teu santo nome. Ó Deus, Tu és aquele que está entronizado acima dos querubins, está entronizado no centro dessa igreja. Ó Deus, a adoração, cada cântico entoado, meu Pai, foi para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua honra, meu Pai. Portanto, nesse momento, ilumine, meu Pai, os nossos corações, que a Tua palavra, meu Pai, ao cair no terreno do nosso coração, possa produzir a 100 por 1. Ó Deus, ilumina os nossos olhos, que a Tua glória, que a glória do nosso Senhor esteja invadindo as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós não podemos falar em aniversário da igreja, falar de 150 anos de história da igreja presbiteriana do Brasil, sem nos referir a um movimento chamado Reforma Protestante. Ali na época medieval, onde Deus, pela graça, alcançou uma grande quantidade de povos, uma grande multidão. E desde o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja que nasce debaixo da supervisão do Senhor. O Evangelho ali foi anunciado, e pessoas vieram a crer em Jesus Cristo. E esse Evangelho ele se expandiu por toda a face da terra e chegou até Roma. Chegando em Roma, ali houve alguns desvios dessa palavra. Era necessário que a igreja voltasse ao que era antes, ali na vida da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. A igreja se desviou de maneira tal
que veio acrescentar coisas estranhas. No século XVI, um padre chamado Lutero, que era da Igreja Católica, vendo toda essa deturpação do Evangelho, ele decide entrar dentro da igreja e dizer que não está certo o que está fazendo com o Evangelho do Senhor Jesus e com a Igreja de Cristo. Não está certo. E Lutero, em nenhum momento, ele teve a ideia de querer dividir a Igreja Católica. Ele não teve, em momento algum, essa ideia. Pelo contrário, o propósito de Lutero no século XVI foi de reformar a igreja, fazer com que essa igreja voltasse a pregar o Evangelho simples de Jesus Cristo, sem intermediários, sem homens, mas somente um mediador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando iniciou o culto nessa noite, nós vemos que foi direcionado a Jesus. Jesus deve ser o centro da nossa doutrina. Jesus deve ser o centro da nossa vida. A palavra do Senhor, ela exige exclusividade. Jesus Cristo, em momento algum, ele disse: bem, vocês, meus ouvintes, vocês que participam dessa querida multidão, eu quero falar para vocês que eu sei aonde está o caminho para a salvação. Eu sei, eu posso ensinar a vocês aonde vocês podem encontrar a salvação. Jesus Cristo chega e diante daquela multidão ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Deus deu ao Filho, a Jesus Cristo, o poder de mediar entre os homens e Deus. Somente Deus pode levar o homem natural, somente Jesus Cristo, como Filho de Deus, pode pegar a mão do homem natural e levar à presença do grande Deus. E esse foi o lema da reforma. Lutero não admite que haja tantas deturpações, criações de outras coisas que vêm contra aquilo que Jesus Cristo ensinou. Paga de indulgências, venda de indulgências, pedaços no reino dos céus, e ali pessoas venderam as suas fortunas e foram enganados. Lutero, esse não foi o Evangelho que Cristo anunciou. A igreja agora persegue Lutero com o objetivo de matá-lo. Leva ele para o tribunal e diz: você tem que se retratar do que você está escrevendo em seus livros, do que você está falando. E a grande resposta de Lutero foi: se vocês me provarem pelas Escrituras que eu estou errado, eu volto atrás com todos os meus livros. Mas se vocês não provarem que eu estou certo, provarem que eu estou errado pelas Escrituras, eu não abro mão de nenhum dos meus escritos. E ali a igreja tentou matá-lo, excomungou. E a partir daquele momento surge um movimento chamado Reforma Protestante, onde Lutero afixa as 95 teses que ali expressam aquilo que cremos. Jesus Cristo como o único mediador, como o único que pode salvar o homem. E essa igreja, a partir daquele momento, ela se estendeu sobre a face da terra com esse lema: a Reforma Protestante existiu. A Reforma Protestante foi necessária. E aí se levanta um homem chamado João Calvino. Primeiro, Lutero, um ex-padre, que sai da Igreja Católica porque entende que eles deturparam de tal forma o Evangelho que ela não pode agora continuar existindo como Igreja de Cristo. E esse padre, a se converter, ele se torna um protestante que levanta agora a bandeira do Evangelho. E um homem chamado João Calvino, ele leva adiante a Reforma Protestante e também defende os mesmos princípios que Lutero defendeu. Meus irmãos, não pode haver igreja verdadeira se ela não estiver baseada, firmada em Jesus Cristo. Toda igreja verdadeira, ela é conhecida porque ela prega fielmente a palavra de Deus. E pregação fiel, ela não existe se Jesus Cristo não for o centro dela. É por isso que nós não podemos abrir mão da fiel exposição da palavra.
de dizer que Jesus Cristo é o